Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Hoje é dia de mais uma aula de biologia, beleza? Mas assim, antes da aula começar, eu preciso da tua ajuda. Vai logo se inscrevendo aí no canal, deixa um like aí nesse vídeo e compartilha esse cardume com os amigos, para esse cardume ficar cada vez maior, porque assim, toda vez que ele cresce, eu consigo ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, o tempo que tu me ajuda é o tempo em que eu vou tirar essa máscara, porque é melhor de dar aula sem máscara, tá? E é o tempo da vinheta. Roda a vinheta, menino! Pronto, pessoas. Agora a gente vai falar de bioquímica, tá? Mas já vou adiantando. Não é qualquer coisa, não. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as proteínas. Mas assim, também não é qualquer coisa sobre as proteínas. A gente vai falar sobre classificação. A gente vai falar sobre tipos. Olha pra cá. A gente vai falar sobre as proteínas fibrosas e globulares. Eu vou mostrar pra vocês quais são as principais diferenças de uma proteína fibrosa e uma proteína globular. Agora, olha, presta atenção. Primeiro, a gente vai fazer um acordo. Primeiro, você só vai olhar pra mim. Você só vai olhar pro YouTube. Eu sou muito mais bonito que teu caderno. Deixa eu explicar tudo. Ei, deixa eu falar tudo, que no final, eu juro que eu saio da frente, tu tira um print e copia. Mas primeiro, tu vai ter que olhar pra mim. Porque assim, se você entender tudo que eu tenho pra explicar, fica até mais fácil na hora de copiar. Beleza? Então, olha, primeiro olha pra mim, menina. Primeiro olha pra mim, depois copia, tá? Então presta atenção. Olha, como eu disse a vocês, agora eu vou explicar tudo o que vocês precisam saber sobre as proteínas fibrosas e as proteínas globulares. Começando, presta atenção, das proteínas fibrosas. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha, como o nome está dizendo, se uma proteína é fibrosa, tu lembra logo de uma fibra. Tu lembra logo de uma linha. Porque o que é que acontece? Quando você trabalha com essas proteínas fibrosas, olha, quando você fala de uma linha, você lembra logo assim, ó. Ela vai ter esse formato de linha. Ela parece uma linha. É por isso que a gente diz que aqui você vai ter cadeias, lembrando, tá? Se são proteínas, são cadeias de peptídeos, tá? Ó, são cadeias peptídicas. Porque são cadeias formadas de aminoácidos. E olhe, essas cadeias, elas são estendidas nessa forma assim, parecendo uma linha, mas elas também são helicoidais, ó. Parecendo assim, ó. Aquele formato de hélice, aquele que parece um espiral do teu caderno. Então, geralmente, quando a gente observa uma estrutura fibrosa, você vai ter esses arranjos aqui, que assim, na outra classificação das proteínas, quando a gente está trabalhando a classificação quanto à estrutura, geralmente a gente diz que essa classificação, ó, são as proteínas de estrutura primária, primária, quando ela tem aquela linha estendida, ou secundária, quando tem esse formato helicoidal. Esse formato de hélice é a estrutura secundária, tá? Então, quando a gente trabalha com proteínas de estrutura primária e proteínas de estrutura secundária, essas proteínas a gente também classifica elas, olhem pra cá, como proteínas fibrosas, beleza? Outro detalhe importante, elas são insolúveis e fixas. Elas são insolúveis em água e são fixas, tá? Ou seja, elas não se movimentam. E um detalhe, por causa disso, elas vão ser ótimas no papel estrutural. Ótimas na estrutura. É tanto que você vai dizer que como ela vai ter um papel estrutural, geralmente elas vão trabalhar muito bem, ó, na parte de resistência. Olhe, na parte de resistência e até na parte da elasticidade. Até na parte, ó, da elasticidade. Cuidado que até essa estrutura que precisa de uma elasticidade, você vai ter exatamente essas proteínas fibrosas. Aí você pode dizer assim, Tubarão, mas eu tô precisando que tu me diga um exemplo aí ligeiro dessas proteínas fibrosas. Olha, quando a gente trabalha com essas proteínas fibrosas, um ótimo exemplo que vocês não podem esquecer, quando você fala de estrutura,
Você lembra logo das proteínas de colágeno. Cuidado com as proteínas de colágeno. E cuidado com a queratina. Então, geralmente, quando eles cobram de vocês por aí, proteínas estruturais, com a estrutura fibrosa, é só lembrar do colágeno e é só lembrar da queratina, tá? Mas assim, ô Andrei, e se ela não for fibrosa? Olha pra cá, não copia não, olha pra mim, eu sou mais bonito que teu caderno. Olha pra cá, você vai ter as proteínas globulares. Aí o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Olha, essas proteínas globulares, antes de mais nada, você tem que lembrar logo que elas são muito mais diversas, tá? Você tem muito mais proteínas globulares do que proteínas fibrosas. A gente vai ter muito mais proteínas globulares do que proteínas fibrosas. E um detalhe, como o nome já está dizendo, se uma proteína é globular, elas apresentam um formato enovelado, um formato compactado, um formato esférico. Um formato esférico. Então, quando você pega geralmente uma proteína que tem esse formato globular, vai apresentar geralmente esses desenhos aqui para vocês, ó. Ó, é um enovelado compactado, um enovelado esférico. E quando você lembra desse enovelado esférico, esse enovelado compactado, você lembra logo de duas estruturas. Se nas fibrosas tu lembra da estrutura primária e secundária, quando você dá esse formato enovelado, esse formato compactado, esse formato esférico, ô monstrinho, olha pra mim. Tu vai lembrar que é aqui onde você vai encontrar as proteínas, ó, de estrutura terciária, ó, e proteínas de estrutura quaternária. Proteínas de estrutura quaternária. Então, quando a gente trabalha com as estruturas terciárias das proteínas e estruturas quaternárias, vocês vão ter que lembrar que aquelas estruturas, elas representam proteínas globulares, ó, com esse desenhozinho. E um detalhe, tá? Se as fibrosas, elas são insolúveis e fixas, olha pra cá, as globulares, elas são solúveis e móveis. Elas são solúveis e móveis. E pode ter certeza, a diversidade é muito grande. Quando você trabalha com essas proteínas globulares... dá um exemplo aí, Tubarão, que eu quero um exemplo. Calma, meu filho. Aqui, ó. Olha pra mim. Falou do exemplo, ó. Lembre logo. Aquela do sangue, chamada de hemoglobina. Olha, a hemoglobina é uma proteína globular. Cuidado, tá? Cuidado com a mioglobina. A mioglobina dos músculos é uma proteína globular. Olha, eu tenho enzimas que são globulares. Eu tenho anticorpos que são globulares. Eu tenho anticorpos. Então, só em tu botar enzimas que a diversidade é gigantesca e os anticorpos que também tem uma diversidade, você já garante que essas proteínas com estrutura globular, elas são muito mais diversas do que as proteínas fibrosas, tá? Então, olha, quando a gente trabalha com essas estruturas proteicas, para você não errar questão nenhuma em lugar nenhum, eu preciso, ó, que tu saiba dessas coisas aí. Tira um print, coloque isso aí, por favor, no caderno. Eu duvido tu errar mais isso em lugar nenhum. Coloca agora é hora de copiar, agora é a hora, tá? E com isso, a gente fecha mais uma aula de bioquímica aqui no Cardume. Agora sim, tu gostou? Olha pra mim, o Tio Tuba te ajudou, então não esquece de ajudar o Tio Tuba, se inscreve no canal. Não sou inscrito não, é rápido, é só apertar aí, se inscreve aí. Eu já sou inscrito, Tuba, então você já sabe, dá um like no canal, deixa um comentário aqui, porque também ajuda muito no engajamento. Olha, like e comentário ajuda muito no engajamento do vídeo aqui no YouTube. Se você quiser virar membro do canal, membro também ajuda bastante, mas eu sempre digo, olha, a principal ajuda que vocês podem dar para o Tuba é pegar esse canal e distribuir para os amigos. Pega esse canal e coloca nos grupos dos amigos. Eu sei que vocês estão num monte de grupos. E assim, quanto mais vocês distribuem o Cardume, quanto mais gente conhece o Cardume, mais gente entra pro Cardume. Aí esse Cardume fica maior. Ele fica mais forte. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas. Então, ó, beijo do Tubarão, viu? Valeu!